Olá, boa tarde a todos, boa tarde alunos, aqueles que são meus alunos, boa tarde aos seguidores, meus seguidores do Periscope, que eventualmente não sejam meus alunos, os alunos do portal F3, os alunos do Saber Mais Direito, comunidade pela qual estou falando, professor Cláudio Calo aí na área, seja bem-vindo, grande mestre em Direito Empresarial, monstro. Vamos começar esse bate-papo de hoje, que eu diria a vocês que não vai ser bem uma aula, vai ser uma análise da medicina legal. E a minha expectativa aqui é muito mais do que falar de conceitos de medicina legal, é trazer a importância do estudo dessa matéria para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mas trazer e fazer essa análise de que maneira? Fazer uma análise mostrando a você, para aqueles que não me conhecem, sou delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, mostrar a você a importância desta matéria no dia a dia do delegado de polícia. Ou seja, muitos estudam a medicina legal muito numa obrigação de passar no concurso para delegado, acreditando que a partir do momento que você foi aprovado, que isso não mais será uma realidade no seu dia a dia. Quando, na verdade, eu vou te mostrar que, por N razões diferentes, que não é assim que ocorre. Ou seja, há uma aplicação prática desta matéria no dia a dia da atividade funcional do delegado de polícia civil, para que ele possa tomar decisões, para que ele possa capturar condutas perpetradas por aqueles que violam a lei, para decidir acerca da lavratura de um auto de prisão em flagrante ou de um termo circunstanciado, para examinar matérias acerca da Lei Maria da Penha, ou seja, violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma matéria que frequenta as delegacias de polícia praticamente de forma dioturna. Então, tudo isso vai ser apoiado em algum momento na medicina legal. Então, meu objetivo aqui é analisar a medicina legal à luz do dia a dia da atividade do delegado. Por que eu tenho que saber essa matéria, André? Ou seja, quais são os conceitos de medicina legal que são fundamentais para que eu decida, quando estiver num plantão, em lavrar um auto de prisão em flagrante ou realizar um termo circunstanciado. Inclusive trouxe aqui para vocês, como vocês vão ver, laudos periciais de exame de corpo de delito. Obviamente vou ocultar aqui o nome das partes para não expor ninguém, mas para que você veja como é que são esses laudos, como é que esses laudos se dividem, qual é a parte mais importante do laudo? E mais do que isso, quando o perito responde aos quesitos feitos pelo delegado de polícia, essa resposta aos quesitos vão fazer gerar um laudo positivo ou negativo, muitas vezes de lesão corporal para ação contundente. E essas lesões corporais, o perito que nós vamos examinar aqui, que ele não analisa o dolo da conduta do agente, quem analisa o dolo é o delegado de polícia, o perito ele vai descrever as lesões que ele vai vislumbrar no exame de corpo de delito. Então, com base na conclusão do perito, você, delegado, vai ter de capturar a conduta. E capturar em que tipo penal incriminador? No 129, parágrafo 9º do Código Penal, lesão corporal leve na forma da Lei Maria da Penha, ou você vai capturar em vias de fato, contravenção de vias de fato, lá do artigo 21 da Lei de Contravenções. Ou seja, o meu objetivo aqui hoje é falar das lesões, é falar da atividade do delegado baseado na medicina legal. E, obviamente, eu vou acabar analisando também documentos médico-legais à luz do direito administrativo. Eu não posso esquecer que um laudo pericial, já veio a primeira pergunta, né? O delegado pode aplicar insignificância, a gente pode falar isso um pouco mais à frente, né? Vamos deixar para responder as perguntas no final. Então, o laudo, ele é um ato administrativo, mas ele seria ato administrativo classificado de que forma, quando eu analiso as espécies de ato administrativo? Ele seria normativo, ordinatório, negocial, enunciativo ou punitivo? E se houver um vício nesse laudo pericial porque o perito se equivocou quanto à lesão, porque o perito achou que a lesão era X e a lesão era Y, ou muitas vezes o perito analisa, faz o exame, descreve uma lesão, mas essa lesão foi uma lesão espontânea, foi uma equimose espontânea, não foi uma equimose provocada por um trauma.
Ora, e com base numa equimose espontânea, e o professor Higino fala disso no livro dele, algumas doenças podem causar equimoses espontâneas, como, por exemplo, a púrpura, que é o exemplo que o Higino cita no livro. Púrpura é uma doença que faz com que o número de plaquetas diminua. E como o número de plaquetas diminui, a suscessibilidade de hipóteses hemorrágicas é maior, causando equimoses espontâneas, que a gente vai ver mais à frente. E se o perito, a pericianda, chega a ele, dizendo que foi agredida por seu marido, só que não foi agredida, ela estava querendo prejudicá-lo, apresenta uma lesão, uma equimose espontânea em virtude de uma doença, púrpura, como diz o Higino, e o perito, ele dá um laudo de exame de corpo de delito positivo. Você, delegado, está no plantão, o laudo volta para você, a alegação da vítima em seu depoimento, eu estou vendo a equimose, estou vendo o laudo pericial positivo, você lava o auto de prisão em flagrante. Só que a pergunta de prova vai ser, isso acontece muito, é verdade, e a pergunta de prova vai ser, essa prisão em flagrante é válida? Note que o auto de prisão em flagrante é um ato administrativo que se baseou num documento médico legal que é o laudo pericial. Esse laudo também é um ato administrativo, só que é um ato enunciativo. É o parecer, aqui não usando o termo técnico de parecer na medicina legal, mas parecer para o direito administrativo. Então, o motivo dessa prisão estaria viciado como elemento do ato administrativo. Logo, o objeto, o encarceramento, também estaria viciado, a prisão deveria ser relaxada. Então, todas essas questões envolvem a análise da medicina legal, envolvem a análise do direito penal, do direito administrativo, da atividade que você, quando passar no concurso para delegado, você vai encontrar no seu dia a dia. Então, meu objetivo aqui hoje é esse, é fazer esse tipo de análise, é trazer para você esse tipo de debate, para que você tenha instrumentos, não só para reforçar o seu estudo, mas também para que o seu estudo tenha algum sentido. Porque estudar a medicina legal pela medicina legal pode ficar para alguns uma atividade sem nenhum tipo de sentido e razão. Ora, André, eu não sou médico. Para que eu quero saber isso? Isso vai me ajudar em que no dia a dia da minha atividade? Vai ajudar em muito, senhores. Eu vou mostrar aqui para você uma série de exemplos quanto a isso, ok? Bom, então vamos começar aqui o debate. Eu vou começar falando sobre o trauma. Ora, se eu vou analisar uma lesão está umbilicalmente ligada ao trauma. Mas o que seria trauma para a medicina legal? Trauma é uma energia que pode ser física, química, biológica ou mista. E essa energia, ela vai atingir o corpo. Atingindo o corpo, ela vai causar lesão. E aqui já vem uma primeira pergunta, né? Essa lesão que interessa para a medicina legal é uma lesão que tem de ser aparente, ou ela pode ser uma lesão vista exclusivamente por microscópio eletrônico, dando como exemplo, tem que ser uma lesão macroscópica ou tem que ser uma lesão que possa ser vista apenas por microscópio eletrônico? O Higino cita um exemplo que eu acho interessante trazer, porque isso pode ser questão de prova, que é justamente a lesão, o rompimento dos axônios, células do encéfalo. Então, uma lesão que cause, uma pancada que causa uma lesão no encéfalo, causando rompimento dos axônios, que são células do encéfalo, isso é uma lesão, poderia ser classificado como uma lesão corporal para efeitos da medicina legal? E aqui vai uma primeira questão de prova citada pelo professor Higino. Segundo o Higino, ele só admite as lesões para medicina legal, com valor médico legal, que sejam aparentes, que sejam demonstráveis a olho visto, a olho nu, a olho desarmado. Lesões que só podem ser vistas por meio de microscópios, elas não são, para o Higino, de relevância médico-legal. Então, essa lesão do axônio, célula do encéfalo, segundo o exemplo do livro do Higino, para ele, esse tipo de lesão não é estudada. Mas eu estava falando do trauma. Então, o trauma é um conjunto de energia que pode ser física, química, biológica ou mista, que atinge o corpo, causando lesão. E a lesão? Lesão é a alteração, que pode ser uma alteração fisiológica, pode ser uma alteração orgânica, pode ser até uma alteração psíquica no organismo. Então, temos o conceito de trauma e o conceito de lesão. Ora, o trauma, ele é oriundo de uma energia, que pode ser física, química, biológica ou mista. E essa energia, ela é classificada, como eu acabei de dizer, de várias maneiras.
O que vai me interessar agora, e nesse momento, até porque as lesões que eu vou examinar aqui, como a rubefação, como a escoriação, como as equimoses, são lesões ligadas à energia físico-mecânica, então eu vou analisar as energias físico-mecânicas. Ora, você poderia perguntar, André, o que é uma energia físico-mecânica? Aí você anote, a energia físico-mecânica é aquela que depende de movimento, depende de energia cinética. E você deve lembrar lá dos seus estudos que energia cinética tem uma fórmula, lá na física. A fórmula da energia cinética é a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha mão com um projétil de arma de fogo. Um projétil de arma de fogo que, quando atinge o corpo, ele causa lesão. E que tipo de lesão ele causa? A gente vai ver que essa lesão é uma lesão pérfuro-contundente. E a gente vai ver a classificação desses agentes vulnerantes de ordem físico-mecânica, que agem por movimento, através de energia cinética. Então, a fórmula da energia cinética é, e eu gostaria que você que está assistindo se interessasse por essa fórmula. Ah, André, mas eu não estou aqui fazendo aula de física. A prova não cai física. Por que eu tenho que anotar uma fórmula de física de energia cinética? Porque é importante para você entender como é que é essa lesão. Assim como é importante essa fórmula, eu reputo aqui duas fórmulas muito importantes para você analisar, para você anotar da física. Alguém já colocou aí, obrigado. Da física na medicina legal. Primeiro é a fórmula da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E a segunda fórmula que eu aconselho que você anote e saiba de cabeça é a fórmula da pressão. Pressão é igual a força sobre superfície. Então, pressão é igual a força sobre superfície. Essas duas fórmulas são fundamentais para que você entenda o que vai ser debatido aqui. Ora, eu estou com um projétil de arma de fogo na minha mão. Esse projétil de arma de fogo ele tem uma massa. Note que a massa do projétil é pequena. Se eu pegar a massa desse projétil e pegar, por exemplo, a massa do controle do ar-condicionado aqui da minha casa, a massa do controle do ar-condicionado da minha casa é muito maior do que a massa do projétil de arma de fogo. E aí você poderia perguntar, mas se eu for atingido pelo controle do ar-condicionado da sua casa, isso vai me causar lesão? Vai. Isso aqui é um instrumento contundente. Ele não tem haste, ele não tem gume, ele não tem ponta. Ele contunde, é uma lesão contundente, por ação contundente. Agora, aqui a lesão ela é pérfuro contundente. E é óbvio, não precisa aqui ser físico para chegar a essa conclusão, que uma lesão causada por um projétil de arma de fogo .40, como é esse aqui, vai causar um dano muito maior ao organismo do que uma lesão causada por esse controle. Ora, em que pese o controle ter uma massa muito maior do que maior do que a do projétil de arma de fogo. Como é que você explica isso? Você explica isso através da fórmula de energia cinética. Então, você decorar a fórmula, entender a fórmula, isso não é um devaneio. Você não vai fazer isso por nada. Você não está estudando física, você não vai fazer prova de física. Mas se você não souber isso, você não entende o porquê da lesão aqui é maior do que a de um objeto que tem massa menor. Em que pese o projétil ou projetil ter massa menor, a velocidade que o anima é muito maior do que a velocidade que anima o arremesso deste controle. Então, a velocidade pela expansão dos gases superaquecidos do projétil no cano da arma, quando o expele, faz com que essa velocidade seja absurda. Projéteis de alta velocidade, 2 vezes a velocidade do som, 2 vezes 340 metros por segundo, projéteis de alta velocidade. Então, na fórmula da energia cinética, eu tenho a massa importante para a energia cinética, que vai ser desprendida ao atingir o corpo, mas eu também tenho a velocidade como fator, matematicamente, que influencia na energia cinética. Então, o que faz com que o projetil tenha grande energia não é a sua massa, e sim a velocidade que o anima. Velocidade ao quadrado. Então, multiplica a velocidade ao quadrado de um projetil ou projétil de alta velocidade, 2 vezes a velocidade do som, maior do que 2 vezes a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, e, além disso, multiplica pela massa, divide por 2 e vê qual vai ser a energia cinética. Vai ser absurda. Então, por isso que essa lesão provavelmente vai causar maior prejuízo para o lesionado do que o arremesso do controle do ar-condicionado, considerando que a velocidade vai ser baixa.
Então, senhores, vamos começar aqui a nossa análise vendo as lesões causadas por instrumentos perfurantes, perfuro-cortantes, perfuro-contundentes, contundentes. A gente vai ver todos esses conceitos, né, para você anotar. Mas, principalmente, aqueles animados por energia cinética, ou seja, por hipóteses de ações físicas, energia cinética que vai animar o projétil, ok? Então vamos começar a partir daí. Bom, visto isso, nós vamos excluir outras energias que animam determinados projéteis, objetos causando traumas. Então vamos, nesse momento, excluir a energia química, por exemplo, a energia biológica. Vamos somente ficar com a energia física. E a energia física, ela se divide em mecânica e não mecânica. Então a energia física se divide em mecânica e não mecânica. A mecânica é a que depende de movimento, essa que eu acabei de mostrar a você. E a não mecânica é aquela que não depende do movimento, ok? Bom, a partir de termos visto essa análise, esse objeto que vai agir por uma ação físico-mecânica animada a partir da fórmula da energia cinética, ele atinge o corpo. Mas quando ele atinge o corpo, ele atinge a que parte do corpo? Ora, ele atinge a pele. E a pele é, isso aí mesmo alguém colocou, energia física, mecânica e não mecânica, exatamente. Nós estamos examinando a energia física mecânica, que depende de movimento, energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Isso eu já falei. Muito bem. Esse projetil ou esse objeto arremessado, animado por essa energia, ele vai atingir a pele. E a pele é o maior órgão do corpo humano. É a primeira barreira contra esses objetos que possam atingir o corpo humano. E como sabemos, você que já estuda medicina legal vai lembrar que a pele tem duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é a camada superior da pele, é aquela que está em contato com o meio ambiente. E aqui vem uma outra questão de prova importante, que são as camadas que compõem a epiderme. A epiderme é composta por 5 camadas. Se não der para você decorar as 5, você vai decorar pelo menos 2. A camada mais externa da epiderme, que se chama camada córnea. E a camada basal, que é a camada inicial da epiderme, acima da derme. Na camada córnea, as células estão mortas. A camada córnea, as células daquela camada estão mortas. Ou seja, se elas estão mortas, elas não têm núcleo. Então, se elas não têm núcleo, costuma se perguntar aqui no Rio de Janeiro se pode e se é possível fazer exame de DNA numa célula da camada córnea da pele. Não é possível fazer esse exame cromossomial de DNA, porque ela não tem núcleo. E o cromossomo está no núcleo. Agora, essa camada mais superficial da epiderme, chamada de camada córnea, ela tem DNA materno, que você encontra num complexo que fica no citoplasma, num complexo que fica no citoplasma, me deu um branco agora no nome do complexo. Mitocôndria. Então você consegue fazer exame de DNA materno no mitocôndria, ok? Muito bem. Isso é uma questão de prova aqui no Rio. A camada basal, as células estão vivas. E nas células vivas você encontra núcleo. Você consegue fazer exames de DNA materno e paterno. Isso é uma questão que sempre cai aqui no Rio de Janeiro, tá? Bom, então eu vou passar a falar agora das lesões. E a primeira lesão que eu gostaria aqui de citar é a rubefação. Ora, a rubefação, ela é um tipo de lesão que, segundo o Higino, é a lesão mais básica, é a lesão mais simples que pode atingir o organismo. Então, a rubefação é um tipo de lesão que, segundo a doutrina médico-legal, é a lesão mais básica dentre as possíveis. E qual é a importância da rubefação na sua atividade como delegado? Tem alguma importância? Tem. E qual seria a importância da rubefação? E aqui eu destaco um momento importante da aula. Na rubefação, ela ocorre muitas vezes com um tapa no rosto. Então, a mulher chega à delegacia dizendo que foi agredida. Foi agredida por uma bofetada. Ora, além disso, foi xingada pelo seu marido de piranha.
e além disso ele puxou os cabelos daquela mulher. Você, delegado, como é que você capitularia essa conduta? Você enviaria essa pericianda, essa vítima, para exame de corpo de delito, de lesão corporal. E o laudo provavelmente vai voltar negativo. E por que o laudo vai voltar negativo? Porque essa lesão, rubefação, ela ocorre pela liberação naquele vaso sanguíneo superficial da pele de uma substância, a histamina, que é um mediador químico. E a histamina, ela vai causar uma vasodilatação naquela região. Essa vasodilatação vai causar o que o Higino chama de epiremia, aumento da passagem de sangue naquela região. E aquela região vai ficar edemaciada, vai ficar ruborizada, por isso rubefação, ela vai ficar avermelhada. Só que essa lesão, ela é fugaz, ela dura pouco tempo. E enquanto você envia aquela mulher para exame de corpo de delito, até que ela volte, até que ela chegue lá, provavelmente os vasos já voltaram para a sua espessura normal, não estão mais vasodilatados. Então, haverá em todos os laudos, pergunta de prova oral, candidato, em todas as fases, em todos os documentos, todos os autos ou laudos, há fase de discussão? Não. O Higino fala isso expressamente no livro dele. Pode ser que, se tratar de matérias corriqueiras, que é a palavra que ele usa, matérias do dia a dia, em que matérias essas que não traga em si qualquer tipo de discussão, a etapa da discussão, ela é dispicienda, ok? E eu já partiria para a conclusão e para a resposta aos quesitos. Vou pegar um laudo aqui, um dos que eu trouxe, vou inverter a câmera, para que você veja, ó. Eu enumerei para você aqui, ó, preâmbulo. Isso aqui é um laudo verdadeiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá aí, ó. Laudo de exame de corpo de delito, lesão corporal. Acompanhe comigo aqui, ó. Número 1, acompanhe meu dedo, preâmbulo. Número 2, os quesitos. Os quesitos, eles são prontos. Então, quando a parte chega na delegacia, ela vai receber uma requisição de exame de corpo de delito. Na requisição é que vão estar os quesitos que o perito vai ter que responder. 2, quesitos. 3, histórico. Da onde que sai o histórico? Pergunta de prova. O histórico sai do registro de ocorrência, do que foi noticiado. 4, descrição. Ora, aqui é a fase mais importante, no 4, visum et repertum, que é visualizar e repetir. 5, note que no 5 não há essa etapa nesse laudo. Nesse laudo não tem discussão. Você não encontra um item de discussão. O Higino diz que isso pode não estar presente se a matéria não tiver grande relevância. Ou seja, grande relevância no sentido de não trazer grandes debates, se for uma matéria do dia a dia. Então esse laudo aqui não tem. 6, a conclusão basicamente, não tem também um item nesse laudo, não tem um item de conclusão. Já parte para o 7, resposta aos quesitos. Então, note, voltando aqui para mim. Note, questão teórica. Quantas partes se divide o laudo ou auto? 7. Quais são? Preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. Ok? 7 partes. Está no livro do Higino. Agora, quando eu pego um negócio desse aqui, um auto ou um laudo de exame de corpo de lesão corporal, eu encontro todos os 7? Não. Eu estou com um verdadeiro aqui, que eu trouxe ontem da delegacia. Emiti o nome das partes, obviamente para não expor ninguém, mas não vejo os 7. Mas na prova, você marca os 7. Na prova, você marca os 7. Ok? Até aí, estamos juntos? Beleza. Então, para finalizar, não a transmissão, mas para finalizar esse ponto da transmissão, eu queria examinar com você um outro detalhe, que é o seguinte: dentro de um laudo desse, deixa eu pegar aqui qual foi. Foi esse mesmo aqui, não. Foi esse aqui. Peraí, deixa eu só achar aqui. Foi esse. Ora, eu vou filmar aqui para você, vou inverter a câmera mais uma vez, porque isso daqui pode... Olha só. Olha a descrição do perito. Descrição. Ao exame direto realizado no dia tal,
2015, apura-se tumefação avermelhada bucinadora. Isso nós já falamos. Na face direita. Também apresenta ferida superficial irregular com crosta hemática interessando o leito ungueal do quinto dedo da mão esquerda. Então, eu quero mostrar a você que o perito descreveu, primeiro, uma tumefação avermelhada na região bucinadora. Isso a gente já viu. Mas ele descreveu uma ferida. Ferida, e aí nós vimos o conceito de ferida. Ferida e escoriação. Na ferida, eu arranco a epiderme, exponho a derme, mas eu ultrapasso a derme atingindo os planos mais profundos. Isso é ferida. Escoriação, eu escorio, eu tiro a epiderme, eu exponho a derme, mas não ultrapasso a derme. Diferença de ferida para escoriação. O perito aqui narra uma ferida no dedo, no leito ungueal, ou seja, leito ungueal é a parte que fica por baixo da unha das mãos ou dos pés. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque esse camarada, o agressor, ele dá um tapa no rosto da vítima e a empurra. Quando ele a empurra, ela bate com o dedo na parede e causa essa lesão, essa ferida no leito ungueal, que foi descrita pelo perito. E aí vem a dúvida. Ora, eu tenho aqui uma tumefação e eu tenho uma ferida. Qual é a capitulação? É contravenção penal do artigo 21 da Lei das Contravenções ou é lesão corporal do 129? O laudo voltou positivo. Voltou tumefação e ferida. Ao meu juízo, como o perito descreveu ferida, deveria ser lavrado o auto de prisão em flagrante no artigo 129, parágrafo 9º, porque havia lesão corporal. Ferida é uma hipótese de lesão corporal mais grave que a tumefação, mais grave que a rubefação, mais grave que a escoriação. Tudo bem que foi no leito ungueal. Só que uma outra questão poderia surgir. Ora, essa ferida no leito ungueal, ela adveio de quê? Do empurrão. Ele a empurrou. Quando ele dá o tapa e empurra, ela bate com o dedo na parede. Isso é o que lá no direito penal você estuda, chamado de causa superveniente relativamente independente, que não por si só causou o resultado. Lembra das concausas no direito penal? Aqui é um exemplo delas. E quando você analisa as concausas, uma causa superveniente relativamente independente, que não por si só causou o resultado, isso estava na esfera de previsibilidade do agressor. Quando eu empurro alguém dentro de uma casa, essa pessoa pode cair, bater com a cabeça, bater com a unha, bater com o dedo, bater com a canela, bater com o joelho e causar ali uma ferida, como causou. Então essa ferida, ela não é oriunda, ela não é resultado da ação, do tapa no rosto, do empurrão. A ferida é oriunda de um outro contato que ela teve com o móvel quando bateu o dedo. Isso está descrito no histórico, narrado pela vítima no registro de ocorrência, que virou histórico no documento médico legal. Então, o que o delegado aqui fez? O delegado, e aí agora eu vou ler a decisão, o delegado não capitulou no 129, parágrafo 9º. O delegado capitulou no artigo 21 da Lei de Contravenção. E ignorou a ferida. Errou ou acertou? Não estou aqui para dizer se ele errou ou acertou. Só estou dizendo, se fosse eu. Até porque os efeitos práticos são muito pouco diversos, né? Porque as penas são muito pequenas dos dois. Os dois seriam GCRIM. Não vão ser GCRIM. Por quê? Porque se impede a incidência do 9.099. Então vai ter auto de prisão em flagrante para os dois. Agora, um é contravenção. O outro é crime. Tá? Mas eu, se tivesse presidindo esse auto de prisão flagrante, eu me posicionaria pelo artigo 129, parágrafo 9º, porque no laudo o perito colocou ferida. Se só tivesse a tumefação na região bucinadora, tapa no rosto, vermelhidão, estamina naqueles vasos, ou seja, hiperemia, maior circulação de sangue, lesão fulgaz, tudo indicaria que eu capitularia nas vias de fato. Agora, quando ele falou ferida, aí para mim já saiu da Lei de Contravenções e já ingressou no artigo 129, parágrafo 9º, na lesão corporal em virtude da ferida.
tranquilo? O laudo positivo. Você pode estar perguntando, André, mas numa rubefação, eu não poderia, com laudo positivo de rubefação, fazer o 129, parágrafo 9º, em vez de o 21 da Lei de Contravenções? Óbvio que poderia. Porque, apesar de a rubefação ser a lesão mais simples, ela é uma lesão. E sendo uma lesão, se volta a rubefação, volta positivo para lesão corporal. Positivo para lesão corporal, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. O que eu acho que não pode ser feito, sob pena de você ter a prisão relaxada, é, numa rubefação, como é fugaz, ela retorna com laudo do médico legal negativo e você faz o 129, parágrafo 9º. Aí eu acho que causa problema, pode gerar problema, porque a prova técnica ela é contrária à sua decisão. Então eu me posicionaria aqui não pelo o APF do 129, mas o APF sendo lavrado com base na Lei das Contravenções, artigo 21, vias de fato, ok? Óbvio que tudo que eu narrei, se você pegar esses procedimentos, eles são acompanhados de injúria, eles são acompanhados, 140 do Código Penal, eles são acompanhados de ameaça, 140, 147. Então, na verdade, aqui não está se prendendo por uma tipificação apenas, está se prendendo pela tipificação da lesão corporal, da ameaça, da injúria, que normalmente estão presentes nesses casos concretos que chegam à delegacia. Tranquilo? Muito bem. Então nós vimos, até agora, quais lesões? Nós vimos a rubefação, a tumefação, a escoriação e a ferida. Eu vou continuar mais um pouco falando das lesões causadas por instrumentos que possuem ações que podem ser classificadas pela doutrina em ação contundente. E um instrumento que age por ação contundente, ele só contunde, ele não corta, ele não perfura. Então ele não fura e não corta, ele só contunde. Lesões causadas por instrumentos perfurantes não contundem e nem cortam, só perfuram. E obviamente, lesões causadas por instrumentos cortantes não perfuram, não contundem, só cortam. Isso é importantíssimo numa resposta de prova em medicina legal, essa classificação dos agentes vulnerantes em agentes contundentes, que agem por uma ação contundente, ação cortante e ação perfurante. Obviamente que essas classificações, elas se misturam. E aquele que muitas vezes perfura, ele pode também cortar. Então ele vai ser pérfuro cortante. Ele não só perfura, ele perfura porque ele tem ponta, mas ele perfura e corta porque ele tem gume. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem uma faca aqui, ó, faca de cozinha. Faca de cozinha perfura porque tem ponta, mas ela corta porque tem gume. Só que essa faca é uma faca, um instrumento pérfuro cortante de um gume. Se eu pusesse aqui um punhal, teria 2 gumes, seria pérfuro cortante de 2 gumes. Se eu colocasse uma lima de serralheiro, seria um pérfuro cortante de 3 gumes. Se eu colocasse a estrela ninja, seria pérfuro cortante de 4 gumes. E por aí vai. Então essas classificações podem ser mistas. Então a primeira classificação, instrumento perfurante. Só perfurante. Perfurante. É só perfura aqui, um prego. Só perfura. Não tem gume e não tem massa. Como ele não tem gume e não tem massa, ele não vai, por não ter massa, contundir, e por não ter gume, ele não vai cortar. Mas como ele tem ponta, ele perfura. E aí vem uma classificação que você não pode deixar de entender e colocar numa prova discursiva sobre o tema, por exemplo, que seria a do instrumento perfurante de pequeno calibre e o instrumento perfurante de médio calibre. Voltando, o instrumento perfurante só perfura. Se ele só perfura, é porque ele não tem gume, ele não tem massa. Então ele só perfura. Agora, se ele tiver massa, ele é pérfuro contundente. Vou citar exemplos de tudo. Se ele tem ponta e tem também gume, ele é pérfuro cortante. Mas ele só tem ponta. Se ele só tem ponta, ele é só perfurante. Aí ele pode ser de pequeno calibre. Isso aqui, ó, um prego perfurante de pequeno calibre. Uma agulha, uma tachinha. São exemplos de instrumento perfurante de pequeno calibre. Só que ele pode ser um pouco maior. Um pouco maior, espeto de churrasco, daqui a pouco eu falo. Um pouco maior,
ele vai ser instrumento perfurante de médio calibre. Se ele for um pouco maior, ele vai ser um instrumento perfurante de médio calibre. O grande exemplo que a doutrina cita é o picador de gelo. É o picador de gelo. O espeto de churrasco, você tem de ver, primeiro, o peso dele, a massa dele. Se ele tiver uma grande massa, ele pode ser um pérfuro contundente. Mas se a massa dele não for tão grande, ele vai ser perfurante de médio calibre. Porque, até onde eu lembro, muito tempo que eu não faço churrasco, mas até onde eu lembro, o espeto de churrasco não tem gume, só tem ponta. E aí o que vai determinar se ele é pérfuro contundente ou se ele é perfurante de médio calibre é a massa dele. Né? Então, amarrando aqui o que nós vimos até agora sobre a classificação dos instrumentos: perfurante, contundente e cortante. Nós vimos que esses instrumentos, eles admitem variações. O perfurante, ele só perfura. E por que ele só perfura? Porque ele só tem ponta. Ele não tem gume, ele não tem massa. O cortante, ele só corta. Por que ele só corta? Porque ele só tem gume. Ele não tem massa e ele não tem ponta. A tesoura, tem uma aqui, ó. A tesoura, tem uma aqui, ó. Depende. Se a tesoura aberta, ela tem um gume. Então, ela aberta, ela vai ser um pérfuro cortante de um gume. A tesoura aberta, ela tem gume aqui, ó. Se eu passar meu dedo aqui, eu me corto. Se eu passar aqui, eu não corto. Porque aqui não é gume, aqui é. Então, ela aberta, ela é um pérfuro cortante de um gume. Mas se eu fechá-la, ela pode ser um perfurante porque tem ponta, mas não tem gume, porque estão fechados os gumes dela. Essa aqui até tem uma serra, né? E poderia mudar a classificação, mas a tesoura clássica, ela poderia ser um perfurante de médio calibre. Então, a tesoura, você tem de examinar se ela é aberta ou fechada para a sua classificação. O estoque foi questão do concurso passado. E gerou uma polêmica, tanto que a questão foi anulada, sem fim, né? Porque o estoque, por muitos autores, é classificado de perfurante de médio calibre. Mas a depender do estoque, se o estoque for muito grande, se eu afilar a ponta, eu posso fazer só a ponta, mas eu posso criar no estoque um gume. Se eu crio no estoque um gume, ele vai ser perfurante de 2 gumes, ou um gume, dependendo de como eu afiar os 2 lados dele. Mas o estoque clássico é perfurante de médio calibre. Agora, se for um estoque que tem uma grande massa, ele pode ser perfurante, pérfuro contundente. Ele vai perfurar e contundir. Né? Então, por isso que foi anulada essa questão do concurso passado delegado aqui no Rio. Porque ele disse que o estoque era perfurante de médio calibre, e não necessariamente. O estoque é feito lá pelos presidiários com um pedaço, geralmente, de grade de cela, que eles afilam a ponta e amarram um pedaço de pano. Esse clássico, normalmente, é perfurante de médio calibre. Agora, se eu afiar as pontas dele, os lados dele, eu crio um gume, e ele vai ser perfurante de um gume ou de 2 gumes. Ou se ele for muito pesado, ele pode ser pérfuro contundente, e por aí vai. Né? Então vai depender do caso concreto, por isso anular a questão de prova. Muito bem. Então eu vi o perfurante. O cortante, ele só corta. Exemplo, lâmina de barbear. Cortante, só corta, lâmina de barbear. Ele não tem ponta, não tem gume. Ele não tem ponta e não tem massa. E por último, o contundente. O contundente, ele só contunde. Ele não tem massa, ele tem massa, não tem ponta e não tem gume. Ele é chamado de contundente. Esse controle aqui seria um instrumento contundente. Uma arma imprópria porque não foi feito para agressão, mas seria um instrumento contundente, porque não tem ponta, não tem gume. Se eu atirá-lo e atingir alguém, a lesão foi por um instrumento contundente. Então, todos os instrumentos que não tenham ponta, não tenham gume, se tenham massa, são contundentes. Para fechar essa classificação. Quando eu analiso um instrumento perfurante de pequeno calibre, ele também pode ser de médio calibre, e é o picador de gelo. Né? Aí você pode estar perguntando assim, mas André, e não teria classificação do instrumento perfurante? Tem de pequeno calibre, tem de médio calibre e tem de grande calibre. Imagina essa pergunta na prova oral. Por que eu não tenho um instrumento perfurante de grande calibre, se eu tenho de pequeno e de médio calibre? Ora, a resposta é simples. Porque o instrumento perfurante que tem grande massa, que seria, obviamente, de grande calibre, seria o perfurante de grande calibre, por ser de grande calibre, ele vai ter grande massa. E quando ele tem grande massa, ele muda a classificação. Ele passa a ser um instrumento misto, de classificação mista. Então ele vai ser perfurante, em vez de grande calibre, ele vai ser um instrumento pérfuro-contundente. Ele vai ser o pérfuro-contundente. Me dê um exemplo. Ora, uma grade de prédio. Você tem grades, aqueles prédios têm aquelas grades, uma do lado da outra. Se eu tirar aquela grade com uma ponta em cima, aquilo ali é um pérfuro contundente
pérfuro contundente. Se não fosse isso, seria perfurante de grande calibre. Mas como ele tem muita massa, ele muda a classificação e passa a ser pérfuro contundente. Né? Um vergalhão é outro exemplo de pérfuro contundente. Vergalhão, exemplo de pérfuro contundente. Ok? Muito bem. E o corto contundente? Corto contundente. Ora, corto contundente, ele corta, lança. Esse é o exemplo anterior, né? Pérfuro contundente, lança seria um exemplo. Se ela não tiver gume, é um exemplo sim, tá? Agora, voltando. Agora eu vou falar do corto contundente. O corto contundente, qual seria o exemplo que ele vai te perguntar na prova? A arcada dentária. Arcada dentária, né? Arcada dentária, classifica a arcada dentária nos instrumentos que causam lesão, vulnerantes. Lembrando que vulnerar é ferir. Vulnerar é ferir. Traumatologia é o estudo dos traumas. O professor Higino fala em traumatologia forense, mas há doutrinadores que falam em lesionologia. Lesionologia. Então, se você ouvir lesionologia, há na doutrina, quem fala é o professor Delton Cross e Delton Cross Jr. falam em lesionologia. Então, cuidado com essa nomenclatura, com essa variação. Bom, mas voltando para cá. Quando eu trabalho com a ideia, né, da arcada dentária, a arcada dentária é um instrumento corto contundente. Ela vai cortar, porque os dentes são afiados, e ela contunde, porque tem massa, tem força, né? Ou seja, tem pressão. Geralmente, as lesões a ação contundente, ela age por pressão. E lembre da fórmula da pressão que eu falei lá no início da aula. Pressão é igual a força sobre superfície. Força sobre superfície. A foice, por exemplo, seria um instrumento corto contundente. Ela corta porque a foice tem lâmina e ela tem massa. Então ela é corto contundente. Foice também é um exemplo de corto contundente. Outro exemplo que costuma cair em prova, a guilhotina. A guilhotina é exemplo de instrumento corto contundente. É exemplo de instrumento corto contundente. Ok? Tranquilo até aí? Bom, então nós vimos que os instrumentos podem ser cortantes, perfurantes, contundentes. Esses instrumentos vão causar lesão. E essas lesões, elas têm formato, que cai em prova. Ora, como é que é o formato de uma lesão causada por um instrumento cortante? Ele vai te perguntar na prova. A lesão causada por um instrumento cortante é uma lesão em linha. É uma lesão em linha. Então a faca é um instrumento pérfuro cortante. Mas pode ser que eu use a faca não como um instrumento pérfuro cortante, e só como um instrumento cortante. Se eu deslizar essa faca aqui no meu braço, se eu deslizar, eu não estou usando a pressão na ponta. Então, em que pese ela ser um instrumento pérfuro cortante, nesse momento, a ação da faca, a ação não é pérfuro cortante, a ação da faca é só cortante. E essa ação só cortante, quando eu olhar a lesão, essa lesão é uma lesão em linha. Só que eu posso pegar aqui um instrumento perfurante pequeno calibre, que é aqui o prego, e furar a minha mão. Então uma lesão de um instrumento perfurante de pequeno calibre vai gerar uma lesão em ponto. Então uma lesão em linha, típica de instrumento cortante. Uma lesão em ponto, típica de instrumento perfurante. E uma lesão em plano, se eu pegar esse controle e der aqui no meu braço, provavelmente eu vou causar uma lesão em plano. Então o formato da lesão no instrumento contundente é uma lesão em plano. O formato da lesão no instrumento perfurante é uma lesão em ponto. E o formato da lesão do instrumento cortante é uma lesão em linha. Esses instrumentos, eles podem ter uma ação ativa, ele pode ter uma ação passiva e eles podem ter ação mista. Uma ação ativa, uma ação passiva e uma ação mista. O que é isso? A ação vai ser ativa quando um instrumento que vai servir de instrumento contundente, cadê o projeto de arma de fogo? Tá aqui. Instrumento de arma de fogo. Projétil ou projetil. Se o projetil ele caminha em direção ao alvo, ou seja, o projétil está em movimento, o projétil é o objeto contundente, e o alvo que sou eu está parado,
eu digo que essa ação é ativa. Por quê? O instrumento que vai causar a lesão está em movimento e eu que sou o alvo estou parado. Essa é uma ação ou lesão, uma ação ativa do instrumento. Agora, pode ser que o alvo é que esteja em movimento, eu sou o alvo, eu estou em movimento e o objeto contundente está parado. Se o objeto contundente estiver parado e o alvo estiver em movimento, a ação é passiva. É muito comum isso em delegacia, né? A gente coloca os presos na delegacia. Ontem mesmo, estava de plantão, pegamos um caso complicado de um policial militar, foi noticiado aqui no Rio de Janeiro, que num acesso de fúria, matou, quer dizer, deu um tiro na cabeça da ex-mulher, né? E fugiu, roubou um carro, e ele foi capturado, foi apresentado no plantão que eu estava ontem, às 5 horas da manhã. E esse preso, ele é um preso perigoso, porque o camarada matou a mulher meia hora atrás e está lá na delegacia. Você tem que colocá-lo ali na cela, como qualquer outro preso, sem nenhum tipo de instrumento que possa fazer com que ele cause uma lesão nele mesmo. E aí ele chegou sem algema, né? A guarnição da polícia militar que o conduzia sem algema. Quando eu vi, eu falei, mas como é que vocês estão conduzindo esse preso sem algema? Tem que colocar algema nele. Ora, mas ele teve um acesso de fúria. Sim, ele pode ter outro. Ele pode ter outro, pode pegar a arma de alguém aqui e se matar, atentar contra a própria vida ou contra a vida dos policiais aqui. Se for vinculante 11, a segurança da guarnição, a segurança do próprio preso, tem que algemar. Então, ora, nesse caso, o preso numa cela, ele pode pegar a cabeça dele e bater contra a cela. Bater contra a cela. Que tipo de lesão seria essa? Que tipo de ação? Seria passiva. Porque o objeto da lesão, ou seja, a cabeça dele, que vai ser lesionada, é o alvo. Então o alvo está em movimento e o objeto contundente, que é a cela, está parado. Então, ação ativa, passiva. E mista. Qual é o grande exemplo? Acidente de carro. Alvo, ele é um só tempo. Alvo e instrumento contundente. Alvo e instrumento contundente. Lesão mista, ou seja, por ação mista. Também é uma outra pergunta que costuma cair em prova. Ok? Muito bem. Bom, continuando para a gente fechar aqui a análise desses pontos que separei para esse nosso periscope, para que a gente possa marcar alguns pontos. Tudo isso aí que eu falei são questões de prova, né? Obviamente eu não te tiraria num domingo à tarde da sua atividade, seja ela qual for, para ficar contando história aqui para você. Então tudo que eu falei, pode anotar, reveja, porque são questões que podem ser cobradas no próximo concurso. Para fechar, ainda analisando os instrumentos vulnerantes, eu gostaria de falar de um caso específico, né? Do instrumento vulnerante, ou seja, um instrumento perfurante de médio calibre. Instrumento perfurante de médio calibre. Ora, o que tem de importante para a sua prova nos instrumentos perfurantes de médio calibre? Tem uma lei, que é a lei de Filhois e Langer. Anote, lei de Filhois e Langer. Essa lei de Filhois e Langer, ela vale para os instrumentos perfurantes de médio calibre. A lei de Filhois e Langer vale para os instrumentos perfurantes de médio calibre. Por exemplo, picador de gelo, sovela de sapateiro. Até aí tranquilo? Essa lei de Filhois, eu vou começar pela lei de Filhois, são duas leis de Filhois. A lei da semelhança e a lei do paralelismo. Lei da semelhança e do paralelismo. Eu vou começar com a lei do paralelismo. Quando eu pego um instrumento perfurante de médio calibre, esse instrumento, ele não tem, já falamos isso, ele não tem gume, ele não tem massa, ele só tem ponta. Então ele não corta, ele não contunde, ele só perfura. Ora, quando eu introduzo um instrumento desse, perfurante de médio calibre, na minha pele é formada por fibras elásticas da pele. Quando esse instrumento atravessa a epiderme e a derme, atingindo os planos mais profundos, causando uma ferida, ele não corta as fibras elásticas da pele. Então imagine que a pele tenha fibras elásticas superpostas. Quando ele passa, aqui eu tenho uma fibra elástica, duas fibras elásticas, ele vai afastá-las.
Como o seu formato é redondo, por quê? Porque ele não tem gume, a lesão deveria ser uma lesão circular, diz o professor Higino no livro dele. Mas só que quando ele sai, a lesão que eu vejo não é uma lesão cujo formato seja circular. Cujo formato seja circular. O formato é em casa de botão, é em fenda. Ou seja, é uma lesão que eu tenho dois ângulos agudos, normalmente, diz o Higino, simétricos. E esses ângulos não estão cortados. Esses ângulos estão afastados. Ora, e por que isso acontece? Porque, obviamente, as fibras elásticas, quando o instrumento sai, elas vão fazer uma força para tentar retornar ao lugar. Quando elas fazem uma força para tentar retornar, elas fazem dois ângulos agudos, simétricos. Fica repuxado, assim, ó, como o olho de japonês. Fica repuxado, não está cortado. Tranquilo? Então, essa lesão é a que a gente vai examinar. Essa lesão era para ser uma lesão cujo formato fosse redondo. Mas por que o formato é em formato de fenda, de casa de botão ou de botoeira, como você quiser chamar? Fenda, casa de botão, botoeira. Casa de botão da blusa, aqui, ó. Tô com uma blusa aqui, tem casa de botão. Se eu pegar aqui minha blusa, ó, aqui, ó, casa de botão, isso aqui, ó. A lesão, ela é em casa de botão. Como você bota o botão num buraco. Esse buraco tem um formato. É esse buraco aí que vai ficar. Ele não é redondo. Ele tem dois ângulos oblíquos. Ele é mais ou menos assim. Dois ângulos agudos aqui e aqui. Por quê? Porque as fibras elásticas da pele, que vão numa mesma direção e sentido, elas vão repuxar. Então, um perito, talvez aquele mais incauto, ele pode confundir isso, reparem, com o quê? Ele pode confundir com uma lesão causada por um instrumento pérfuro cortante de dois gumes. Porque a lesão causada por um instrumento pérfuro cortante de dois gumes, ela vai entrar e vai fazer uma lesão muito parecida com aquela. E aí nós vamos ver daqui a pouco a lei da semelhança, não é agora. Eu sou meio maluco mesmo, eu comecei falando de uma lei, eu estou falando da outra. Deixa eu voltar porque eu me perdi. Eu estou falando da lei do paralelismo. Na lei do paralelismo, faca de um gume. A lei do paralelismo, ela vai dizer que essas lesões, quando elas ocorrem na mesma região do corpo, anote isso, tem que ser na mesma região do corpo. Faca tem gume, um gume. Na mesma região do corpo. As fibras elásticas da pele, na região aqui do peitoral, por exemplo, elas estão nessa direção e sentido. As fibras elásticas da pele do peitoral estão na mesma direção e sentido. Então, se eu fizer vários furos aqui, essas lesões elas vão ser paralelas nessas regiões aqui. Agora, se eu introduzir esse objeto aqui na região do deltoide, no músculo aqui do ombro, no deltoide, as fibras elásticas já têm outra direção e sentido. Se eu introduzir o instrumento na coxa, no músculo adutor da coxa, por exemplo, as fibras elásticas do músculo adutor da coxa já têm outra direção e sentido. E aí é óbvio que elas não vão ser paralelas. Para que as lesões sejam paralelas, tem que ser na mesma região. E elas vão ser paralelas por quê? Porque elas vão acompanhar as linhas de força da pele. A pele tem linhas de força, são elásticas. E essas linhas de força da pele, elásticas, têm uma direção e sentido. Quando você ri assim, você não ri pra cima, caralho. Quando você franze a testa pra cima, você não franze a testa pro lado. Por que você faz isso? Porque as linhas de força da pele têm uma mesma direção e sentido. Então, se eu introduzir um instrumento perfurante ali de médio calibre, eu vou afastar as fibras elásticas e duas lesões no mesmo lugar vão ser paralelas entre si. Não é possível que eu tenha entendido isso. Tenho certeza que você entendeu, porque é impossível não entender. Essa é a chamada lei do paralelismo. Essa é a chamada lei do paralelismo. Então, senhores, a lei do paralelismo, ela, como o nome diz, ela não compara dois instrumentos. Ela não compara dois instrumentos. Ela só analisa... Por que eu estou frisando isso? Porque a outra lei vai comparar dois instrumentos, para facilitar a sua vida. A lei do paralelismo, ela não compara dois instrumentos. Ela analisa apenas a lesão causada por instrumento perfurante de médio calibre. Só serve para esse. Então eu só analiso o picador de gelo.
eu só analiso a sovela de sapateiro, que são os exemplos trazidos pela doutrina médico-legal sobre o tema. Essa lei do paralelismo, e lembre da prova, tem que colocar que é na mesma região do corpo. Eu não posso comparar as lesões no peitoral, no músculo peitoral, com o do deltoide, com o do bíceps, com o músculo adutor da coxa. Porque as fibras elásticas estão em outras direções de sentido e é óbvio que não vão ser paralelas. Então você tem que frisar que é na mesma região do corpo. Senão ele vai dar errado na sua prova, óbvio. Tá? Tranquilo? Essa é a lei do paralelismo. O Filhóis tem uma segunda lei, a segunda lei de Filhóis, que é a chamada lei da semelhança. Lei da semelhança, isso aí, obrigado, na mesma região do corpo. Lei da semelhança. Ora, senhores, se é semelhança entre duas coisas. X é semelhante a Y. A é semelhante a B. Então, se é semelhança, eu não vou ter só um instrumento. Eu vou ter dois instrumentos que vão ser comparados. Mas eu não vou comparar o instrumento. O instrumento é completamente diferente. Eu vou comparar a lesão causada por cada um dos instrumentos. Então, coloque aí, se você estiver anotando isso, né? Coloque aí. Quais são esses instrumentos na segunda lei, que é a lei da semelhança? Compara a lesão provocada por um instrumento perfurante de médio calibre, compara a lesão causada por um instrumento perfurante de médio calibre, e o exemplo aqui é o picador de gelo, com a lesão causada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes. Pérfuro-cortante de 2 gumes. Qual é o exemplo de instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes? Pérfuro-cortante de 2 gumes, eu tenho o exemplo do punhal. Então eu estou comparando, note, o picador de gelo com o punhal. Porra, se eu for comparar um picador de gelo com um punhal, eles não são semelhantes. Então não é isso que a lei fala. A lei não está comparando os instrumentos. Cuidado com o que você vai escrever na prova. Porque se numa prova discursiva você diz que a lei da semelhança compara os instrumentos, vai ganhar 0. Porque um picador de gelo nada tem a ver com um punhal. São completamente diferentes. O que você está comparando são as lesões causadas por esses dois instrumentos. As lesões é que são semelhantes. Elas também não são iguais. Cuidado com questão pegadinha de prova. Professor Geraldo Neto, obrigado, convidou os seguidores aí. Grande professor administrativo, um abraço, amigo. Então, essas lesões não são iguais, elas são semelhantes. Ok? Muito bem. Por que elas são semelhantes? Elas são semelhantes porque, como eu falei anteriormente, quando um instrumento perfurante de médio calibre entra e passa pela epiderme, derme, atingindo os planos mais profundos, ele afasta as fibras elásticas da pele, ele afasta. Só que como elas tentam voltar para o lugar, eu vou gerar 2 ângulos agudos ali. Só que os ângulos, eles não estão cortados, eles estão afastados. E essa ferida é uma ferida em casa de botão, botoeira, ou em fenda. Só que quando um punhal entra, o punhal ele não afasta as fibras. Como ele tem gume, ele vai cortar as fibras. E quando ele sai, as fibras também estão cortadas. Desculpe, estão cortadas também, não, porque a outra não está. Estão cortadas. E o formato da lesão também é em casa de botão, botoeira ou em fenda. Como é que eu vou diferenciá-las? Como é que eu vou saber qual é a lesão feita pelo instrumento perfurante de 2 gumes? Vou diferenciar da lesão causada por instrumento perfurante de médio calibre. Eu vou examinar os ângulos da ferida. Se o ângulo da ferida estiver cortado, provavelmente quem fez foi um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes. Se os ângulos estiverem afastados, provavelmente quem fez a lesão foi um instrumento perfurante de médio calibre, ou seja, o picador de gelo. Essa é a lei da semelhança, segunda lei de Filhóis. Lei de Langer, primeira lei de Filhóis, lei do paralelismo. Segunda lei de Filhóis, lei da semelhança. Terceira lei, agora é de um outro perito, que mais à frente, anos depois, estudando essas descobertas de Filhóis, perito Langer, ele pensa então numa outra lei, que é a chamada lei do polimorfismo. Então anote, lei de Langer, ou lei do polimorfismo. O que é a lei do polimorfismo de Langer? Ora, nós estávamos analisando hipóteses em que o Filhóis
pensou no paralelismo quando as fibras elásticas da pele numa determinada região do corpo tinham a mesma direção e sentido, como por exemplo no músculo peitoral, como por exemplo no bíceps, como por exemplo no adutor da coxa. Só que existem regiões do corpo em que essas fibras elásticas da pele elas vão se cruzar, vão se entrecruzar, ou seja, por exemplo, na região do deltoide, há um entrecruzamento das fibras elásticas da pele da região do peitoral com a do bíceps. Então, nessa região, há um entrecruzamento de fibras elásticas da pele. Quando eu enfio aqui um instrumento perfurante de médio calibre, que é uma caneta, mas imagine que fosse um punhal. Quando eu enfio essa caneta aqui, quando eu tiro, como tem entrecruzamento de fibras elásticas, cada fibra vai puxar para um lugar, uma puxa para cima, outra puxa para baixo, outra puxa para a direita, outra puxa para a esquerda. E aí, então, essa lesão, a forma dela não é pré-definida. A forma dela vai ser bizarra. Essa forma vai ser amorfa, sem forma. Vai ser estrelada, estranha. Ou seja, pode ter milhões de formas diferentes. Por isso, lei do polimorfismo. Então, lei do polimorfismo, ela ocorre quando eu estiver diante de uma lesão gerada por um instrumento perfurante de médio calibre que entra numa região do corpo, de entrecruzamento de fibras elásticas da pele. Ora, como tem entrecruzamento, cada fibra elástica vai puxar para um lugar diferente. Uma puxa para cima, outra puxa para baixo, para a direita, para a esquerda, para o lado. E qual vai ser a forma da lesão? Não faço a menor ideia. Porque cada uma puxa para um lugar. Então essa lesão ela é amorfa, ela é sem forma, ela tem forma bizarra. Diz a doutrina médica legal, são expressões que os autores usam. Tem forma bizarra, anômala, bizarra, amorfa. Ok? É a lei do polimorfismo. Lei do polimorfismo. Então, senhores, ó, 3 leis. Lei da semelhança, lei do paralelismo. Langer, Filhóis. 2 leis de Filhóis e uma de Langer, lei do polimorfismo, Tranquilo isso? Até agora, dúvidas? Então, beleza. Já que a gente viu isso, vou mostrar aqui a você alguns slides, né, sobre isso, para que você possa visualizar isso um pouco melhor. Lei de Langer e lei do polimorfismo. Lei do polimorfismo, lei de Langer e primeira lei e segunda lei de Filhóis. Vamos ver aqui, só um instante que eu estou achando aqui o slide. Aqui, ó, lei de Filhóis. Olha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu inverter a câmera. Olha só, invertendo a câmera. Ó, lei de Filhóis. Primeira lei, lei do paralelismo. Na mesma região, as lesões produzidas, sublinha, na mesma região, as lesões produzidas por instrumento perfurante de médio calibre são paralelas entre si. Já falei isso. São paralelas entre si. Faltou um acento ali no O, né, do Filhóis. Essa é a lei do paralelismo. Aqui, ó. Olha as fibras elásticas da pele aqui, ó. Olha como é que elas têm direção e sentido diferente, ó. Olha aqui as fibras elásticas do pescoço. Se eu introduzir um instrumento aqui, ó, olha como é que vai ser o formato da lesão. Provavelmente assim. Porque as fibras elásticas estão nessa direção. Agora, se eu fizer uma outra lesão aqui do lado, ó, ela vai ser também no mesmo sentido de direção. Elas vão ser paralelas entre si. Lei do paralelismo. Mas se eu fizer aqui na testa, não vai ser paralela a essa. Porque eu estou em outra região do corpo. E as fibras elásticas aqui têm outra direção e sentido. Lei do paralelismo, ok? Muito bem. Aqui, deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi. Aqui um exemplo, camarada que provavelmente foi morto aí, várias estocadas, ó. Olha aqui as lesões, ó, paralelas entre si na mesma região do peito. Se fizesse aqui, ó, provavelmente seria amorfa. Não teria forma, porque o deltoide é um encontro de fibras. Então aqui seria a lei de Langer, lei do polimorfismo, se a lesão fosse nessa região aqui do deltoide, ok? Muito bem. Seguindo.
Lei da semelhança. Lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes a instrumentos pérfuro-cortantes de 2 gumes. Agora mudou, já não é mais do paralelismo, é da semelhança. E a do Langer, polimorfismo. As feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre, quando produzidas numa região de entrecruzamento e superposição de fibras elásticas, mostram-se aspecto estrelado, bizarro, anômalo, ou seja, polimorfo. Ok, senhores? Então, deixa eu voltar. Inverter a câmera. Bom, ai caralho. Puta que pariu. Acho que agora foi. Desculpe aí pelo me atrapalhei com a porra da câmera aqui. Velho é uma merda, essas tecnologias novas a gente não sabe direito fazer. Bom, senhores, então, acho que cumpri aqui o objetivo. A gente já são 5h35, né? Então quase 1h30 aqui. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Indique para um amigo, né? Convide seus amigos aí, seus seguidores. Clica nesse bonequinho aí para que outras pessoas possam também compartilhar. Procurei da forma mais didática possível tentar passar para você um pouco da minha experiência como delegado aqui no Rio de Janeiro, né? E mostrar a você para que serve a medicina legal na tua atividade. Já que você não vai fazer prova para perito legista, você não vai trabalhar no ML, né? Então para que eu quero saber essa merda? Com todo respeito à matéria, né? Merda no bom sentido. Para que eu quero saber isso? Isso me serve para alguma coisa? Óbvio que serve. Mostrei uma série de decisões aqui que você vai tomar ou deixar de tomar com base no laudo. E se você não conhecer minimamente os institutos, você não decide. Quem for fazer meu perito, obviamente, vai trabalhar diretamente com isso. E lembre que a prova de delegado do Rio, e isso para mim é muito ilógico, exige de você um conhecimento profundo do tema. É só você pensar o seguinte: o cara, para ser perito legista no Rio de Janeiro, ele é médico, fez lá 6 anos de medicina, mas não sei quantos anos de residência. Ele vai fazer prova para perito legista. Ele faz uma prova objetiva de ABCDOE, sem questões. Passou, eles são peritos legistas. Você que não é médico, não fez medicina, nunca passou na porta de um hospital na vida, a não ser para se cuidar, para se tratar, você faz 3 provas objetiva de medicina legal, com 10 questões, desculpa. Discursiva de medicina legal, em 2009, eram 3 questões de medicina legal, cada uma com 70 linhas para você escrever, e você ainda faz prova oral. Ora, você tem que saber muito mais que o perito. Você que não é médico. Então você pega, quem passa para delegado, com todo respeito aos peritos, se não souber igual, sabe um pouco menos, ou tanto quanto. Porque se eu pegar a prova de perito e comparar com a prova de delegado, eu já fiz essa comparação milhões de vezes. Eu já treinei resolvendo questões de prova de perito e as questões eram mais fáceis que a prova de delegado. E aí aqui ainda tem discursivo e oral que lá não tem. Então, data máxima vênia, o camarada para ser delegado aqui no Rio, ele tem que ser médico legista. Mais do que médico legista. Tá? Então eu procurei dar uma visão de direito, jurídica, do cargo, obviamente, da medicina legal para o cargo de delegado. Tá? Eu estou lá no portal F3 com o Pedro. A gente está formando uma turma, eu, Cláudia Barros, Marcelo Machado, Cláudio Calo, Bruno, né? Então assim, um time top de professores. A gente está com um projeto forte lá para ser referência no Brasil, para aprovar realmente para os concursos de delegado, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, né? Então eu convido você para conhecer lá esse trabalho, tá certo? Quem puder me siga aí no Facebook, no Facebook meu tá lotado, tem minha página, André Uchoa, tem o Facebook André Uchoa número 2. No Periscope, me siga, porque depois de amanhã eu vou gravar um outro Periscope mais de direito administrativo, né? E fazer sempre esse link entre penal, administrativo, medicina legal, já que não tem notícia do Blanco, acho que está se recuperando, espero que volte logo, porque o professor Blanco é o grande pai de todos nós, né, em termos de medicina legal, é o grande ícone, é a grande referência, é o grande valor a ser seguido, é o grande norte para nós todos, né? Diria que 90% do pouco que eu sei de medicina legal
foi ele que me ensinou, né? Eu tenho o Blanco como um verdadeiro pai para mim, né? Não só espiritual, mas também acadêmico. Então, ele sabe disso, já falei isso para ele milhões de vezes, tá? Então, um beijo para todos, agradeço, me sigam lá no Facebook, no Periscope, e a gente vai seguindo junto. Quando precisarem, andré.show@yahoo.com.br, manda um inbox no Facebook, tem milhões de formas de nós nos comunicarmos. Eu vou continuar gravando periscopes de medicina legal, de administrativo, porque acho que é uma maneira que eu posso contribuir. Eu fiz esse concurso 2 vezes, não sou melhor que ninguém. Em 2009, eu passei em todas as matérias, fiquei na segunda fase em medicina legal. O Blanco viu minha prova, disse que a correção estava errada, deu um parecer médico legal, dizendo que minhas questões estavam certas. Eu entrei na justiça, fui sob júdice, tomei posse, fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício, me eliminar foi suspensa no Supremo Tribunal Federal. Eu saí do cargo, tive que fazer o concurso de novo e passar de novo. Então, isso não me faz melhor do que ninguém, mas me traz legitimidade para dizer a você que eu conheço muito desse concurso, muito mesmo, né? Eu fiz 36 provas desse concurso. Em cada concurso são 18 provas, 6 na primeira fase, 6 na segunda e 6 na terceira. Eu fiz 2 vezes. Então, 36 provas. E em 36 eu passei em 35. Segundo a banca, eu não passei em 2009 medicina legal. Segundo o Blanco, eu tinha nota para passar. Mas isso é uma coisa que ficou para trás, ficou para o passado. O importante é que eu fiz o concurso de novo e mostrei para eles que eles estavam errados e que eu deveria ter passado lá atrás e passei novamente. Tá? Então, acho que eu posso te ajudar de alguma maneira, não só com medicina legal, mas também com direito administrativo. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui nessa tarde. Fiquem com Deus. Um abraço e um beijo no coração. Valeu, gente.